A história de Davi e Golias ela é muito famosa, mas hoje eu vou te falar um aspecto dela que você não havia percebido ainda. E esse aspecto fala muito sobre identidade, aquilo que nós somos em Deus. Olá pessoal, meu nome é Matheus e hoje eu quero falar um pouco com você sobre Davi, Golias e também Saul. E esse livro e essa passagem se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 38, que vai nos dizer: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Essa é uma passagem muito emblemática da qual Davi ele vai enfrentar Golias. E Saul, naquele momento de conversa com Davi, passou a armadura dele para Davi. Mas aquela armadura não serviu em Davi. Aquela armadura era pesada, ele não conseguia se movimentar com aquela armadura. E isso poderia trazer uma consequência muito ruim para Davi. Porque a partir do momento em que ele fosse enfrentar Golias com a armadura de Saul, ele não conseguiria vencer Golias. Porque, primeiro, Davi naquele momento da vida dele, ele não era um guerreiro. Ele não havia feito treinamentos de guerra. Ele não tinha nenhuma habilidade de pegar uma espada e ir para a guerra e enfrentar os inimigos utilizando uma armadura, utilizando uma espada. Davi não tinha nenhuma habilidade específica para que ele pudesse enfrentar Golias naquela situação. Ele não tinha nenhuma habilidade para usar esse tipo de ferramenta. Mas Saul mesmo assim dá essa armadura para Davi para que ele pudesse enfrentar Golias. Mas Davi, ele colocando aquilo lá, ele viu que aquilo não daria certo. Aquilo não ajudaria ele a enfrentar Golias. Só ia prejudicar ele em combate. Ele não ia conseguir vencer Golias utilizando aquela armadura. E isso traz um significado muito grande sobre essa questão da identidade. Porque Davi, ele sabia que ele não era um guerreiro. Davi sabia que ele não tinha habilidade para usar uma espada. Davi sabia que ele não poderia usar aquela armadura. E Davi ele tinha noção de quem ele era em Deus. E é por isso que ele foi enfrentar Golias não como um guerreiro, mas como um pastor. Porque Davi ele era um pastor. E era com essas habilidades de um pastor que ele ia enfrentar Golias. É com essas habilidades que ele tinha naquele momento, que Deus havia proporcionado para ele até aquele momento da vida dele. É com aquelas habilidades que ele iria enfrentar Golias. E isso tem uma reflexão muito grande para a gente. Porque muitas vezes nós olhamos as dificuldades e nós acreditamos que se nós vestirmos armaduras e formos para essas dificuldades com uma espada, com algo nesse sentido, nós vamos nos sair melhor. Nós vamos ser mais precisos, nós vamos ser mais seguros, nós vamos atacar melhor essas dificuldades. Mas a verdade é que muitas vezes nós precisamos passar por essas dificuldades tirando essas armaduras e sendo quem nós realmente somos. E a grande pergunta é: quem é você? Quem é você em Cristo? Quem é você em Deus? E uma segunda pergunta para reflexão: quais são os tipos de armaduras ou estereótipos que você tem vestido para enfrentar determinadas dificuldades na sua vida? Será que você tem se camuflado de alguma coisa para tentar encobrir algo? Será que você tem deixado com que as palavras das outras pessoas tenham influenciado as suas atitudes, tenham influenciado aquilo que você é? Será que as coisas deste mundo estão influenciando aquilo que você é? Quando na verdade nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Cristo. Nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Deus. Davi sabia quem ele era em Deus. Davi sabia que, mesmo sem armadura, somente pegando ali as 5 pedrinhas e tacando em Golias, ele conseguiria vencer aquela batalha. Por quê? Porque ele sabia quem ele era.
ele sabia quem Deus era e o que Deus poderia fazer naquele momento, agir ao favor dele. Ele tinha fé de que Deus ajudaria ele naquele momento, independente da situação, independente se ele estava indo ali somente como um pastor, indo enfrentar um gigante, sem nenhum tipo de armadura, sem nenhum tipo de espada, mas somente algumas pedrinhas. Essa é a reflexão que eu deixo para você. Como você tem enfrentado as suas dificuldades? E a verdade é que nós precisamos tirar todas essas armaduras que não pertencem a nós e nós possamos ser nós mesmos. Deus te criou da forma que Ele te criou. Se você tem as habilidades que você tem hoje, é porque Deus quer te usar da forma que você é hoje. Não se sinta constrangido porque por causa que as pessoas falam alguma coisa sobre você que tem te diminuído, uma coisa nesse sentido. Creia que Deus ele é por você. Tenha fé de que Deus ele pode agir em todos os momentos e dificuldades da sua vida. Mas você precisa pertencer sendo você mesmo, sendo quem você é. O Mateus é uma pessoa introvertida, o Mateus é uma pessoa que fala pouco, mas o Mateus é uma pessoa que gosta de ajudar, o Mateus é uma pessoa proativa, que gosta de estar ali fazendo a obra, ajudando um, ajudando o outro. Então quem é você em Cristo? E como que você pode pegar essas habilidades ou essa identidade sua em Cristo e ajudar as outras pessoas? Então, para a gente poder resumir esse vídeo de hoje Davi sabia quem ele era. Ele sabia que ele não precisava de armaduras, que ele precisava ser somente quem ele era para enfrentar aquele gigante. Você precisa ser você quem você é para enfrentar os seus problemas, para enfrentar suas dificuldades. Porque tanto Davi quanto nós temos um Deus poderoso que nos ajuda, que nos apoia, e nós precisamos ter fé que Ele vai nos ajudar e que Ele nos ajuda. E nós precisamos encontrar, então, a nossa identidade em Cristo, a nossa identidade em Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, já curte, já compartilha com outras pessoas. Também já deixa o seu comentário nesse vídeo, falando um pouco mais sobre o que você achou, o que você acha um pouco sobre essa questão de identidade em Deus, sobre essa passagem de Davi, se você já tinha pensado nisso, e que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Se inscreva no canal, hein? Tchau, tchau e Deus abençoe.